Bom dia, né? Para quem eu não cumprimentei pessoalmente. Primeiro eu queria parabenizar, viu, Pedro, por essa plenária. Primeira coisa que me deu vontade de falar, eu conheço aqui boa parte das pessoas, então é uma plenária muito plural e reúne muita gente boa. Há muito tempo que eu não ia numa plenária tão qualitativamente interessante como essa. Então, isso já é um bom sinal. Isso já eleva o nosso otimismo e a nossa esperança. Então, eu queria fazer esse registro, porque não é pouca coisa num sábado pela manhã reunir tantas tradições geracionais, de setores, de experiências, de acúmulos, no campo de esquerda. Então, queria fazer esse registro, cumprimentar o Patrus, Regina, Helena, a Marília, né, que chegou aí, todos vocês. Como o tema é amplo, eu até, Pedro, você me fez uma encomenda, vou tentar dividir aqui. Na segunda parte eu vou falar um pouco de Minas. Mas eu queria, antes, fazer na linha, né, que já iniciamos, fazer aqui uma reflexão de caráter mais nacional. Eu gostei muito do artigo, do texto que o Patrus fez, porque ele resgata, primeiro, o legado. Nós não podemos nunca esquecer do legado. Eu não sei se, pela minha formação profissional, como assistente social, cada um olha o mundo com uma lente. Para mim, não é pouca coisa, do ponto de vista histórico, milhões de brasileiros saírem da pobreza extrema, se alimentarem, negro estar na universidade, pobre ter casa, agricultura familiar ter recurso. Então, acho que nós vivemos, do ponto de vista do tempo histórico, mudanças muito importantes. E essas mudanças tiveram protagonistas. E um protagonista fundamental foi o PT. É bom a gente se lembrar disso. Porque se a gente não se lembra disso, a gente quase se autoflagela, cotidianamente, e esquece das conquistas, inclusive nas cidades, inclusive em Belo Horizonte. Então, esse é um ponto, acho, importante. Fazendo uma autocrítica nossa, talvez essas conquistas não foram associadas a um projeto político transformador. Concordo com a Helena nesse sentido. Talvez nós nos ocupamos muito de fazer, e aí menos quem estava no governo, como o Patrus, que foi um dos ministros mais importantes desta transformação, mas o partido, nós todos, né, parlamentares, nós não vinculamos e não traduzimos pedagogicamente para a população que essas mudanças, conquistas, realizações, estavam associadas a um projeto político. Então, essa mobilidade e ascensão sociais, quando chegam, e eu vou entrar um pouco nisso, num determinado teto, as pessoas, principalmente as novas gerações, tendem a querer mais, mas dissociando de quem foi responsável pelo legado. Esse é um problema político que a gente enfrenta. Agora, por outro lado, o protagonista maior do legado, que é o PT, ele também é frágil ao anunciar a promessa, o futuro, e se ancora no legado. Acho que é esse.
Então, eu não poderia nunca terminar minha fala falando do legado só, porque aí... Então, acho que a gente vai ter que fazer isso. Por isso que eu gostei, viu, Patrus? Sinceramente, um texto curto, é um pouco assim, colocar o desafio à frente, mas não esquecendo do legado. Então, acho que eu vou começar por aí. Nós estamos enfrentando, na minha opinião, vários problemas, assim, que o professor Otávio, até no último evento que estivemos juntos, acho que ele colocou bem, assim, não é uma crise institucional, porque a democracia está funcionando, não tem risco de golpe, as instituições estão abertas, né, com resultados pífios, mas estão funcionando. Mas é uma crise política e econômica. A minha sensação é que, numa campanha do ódio polarizada, nós tivemos que enfatizar e quase que, não vou falar prometer, mas nós ideologizamos muito as conquistas e multiplicando as expectativas. Num quadro, talvez, de projeto de país econômico, não é a minha área, mas que talvez não fosse capaz de, no curto prazo, responder. Então, nós ganhamos a eleição a margem muito pequena, mas logo depois veio a necessidade de dar um freio de arrumação. Aí, nesse freio de arrumação, a gente se fragilizou. Se esse freio de arrumação tinha que ser desse jeito ou de outro, talvez o Patrus possa falar melhor. Mas o fato é, ou não falar, né, Patrus? Talvez seja melhor não falar. Né? Porque apesar de ser sábado de manhã, ser ministro, ou secretário, não tem jeito. Mas o fato é que algum ajuste era necessário. Só que nós radicalizamos na campanha. E se a gente não radicalizar, a gente não ganhava a eleição, não. Eles chegaram a soltar foguete ao lado do comitê, lá do Pedro, do Patrus, lá no, né, vazaram um resultado lá, que eles tinham ganho, porque a diferença foi pequena mesmo. Mas essa é uma contradição, associada às questões de lava-jato, de corrupção, que também nos fragilizam, e por um outro viés, as próprias conquistas sociais desse projeto precisam ser atualizadas. Esse é um outro ponto. Os programas de transferência de renda, os nossos sistemas de políticas públicas universais, eles foram fundamentais para a cidadania. Fundamentais. Bolsa Família, BPC, recomposição do salário mínimo. Só que nós batemos no teto também. Nós temos que tratar agora também das singularidades nos territórios, nos segmentos. Nós temos que avançar na qualidade da oferta dessas políticas públicas universais. Não adianta ter ProUni, FIES, cotas, e 30 mil jovens morrerem assassinados por ano no país. Algo está errado. Nós não podemos fechar os olhos para isso, porque senão a gente fala das conquistas, mas tem 30, então algo está acontecendo nessa rede de proteção social. Para falar de uma questão, poderia falar de outras, mas isso é grave. Então nós estamos precisando também renovar as nossas políticas públicas sociais. É um desafio nacional que a gente tem, num quadro político, e aí tem uma crise política, de governabilidade. Porque na eleição, um dos maiores parceiros, está na chapa vice, o PMDB, hoje comanda uma onda conservadora no Congresso Nacional. Isso aqui, infelizmente, ó, se a gente não for para a rua, é para a próxima legislatura, porque eles votaram no Congresso, ficou pior do que está, que é a reforma política. Criaram uma estratégia
e aí os partidos, cada um defendendo e fazendo os seus acordos, de não mudar nada e o que mudou para pior. Então há um problema, porque há uma onda conservadora. Conceito de família, redução da maioridade penal, transferir para o Congresso demarcação de terra indígena, homofobia. Nós estamos numa onda conservadora. E essa onda conservadora tem eco na sociedade. Concordo com a Helena. Direita e conservadorismo. Às vezes o conservadorismo também no campo da esquerda, em determinadas matérias. Então, nós temos um cenário complexo. Nós temos que melhorar o desempenho do país na economia, temos que renovar as políticas públicas sociais e temos que melhorar a governabilidade. No conceito amplo, não só congressual. A governabilidade das alianças sociais. Então, esse é vamos dizer, um pitaco que eu queria dar na questão nacional. E o papel de Minas nisso? Minas, nós ganhamos a eleição. Também a gente não pode esquecer disso. Nós derrotamos o Aécio em Minas. Um dos fatores da vitória nacional, talvez o mais importante, foi a vitória em Minas. Pela projeção deles, a dianteira, por isso que eles comemoraram antecipadamente, porque quando viram a diferença de São Paulo, que foi estrondosa, eles falaram, agora vem Minas, a gente ganha. Na marcha dada as apurações de quem estava lá dentro acompanhando, do TSE. Só que aí veio Minas, o que foi prometido de vitória não apareceu. Aí nós ganhamos a eleição. Aqui em Minas, a gente tem um desafio imenso. Imenso. Eu comentei com a Marília ontem, lá no encontro do PT, a gente sabia que estava ruim. A gente sabia, né? Até como deputado a gente acompanha. Mas quando você entra lá dentro, você não imaginava que estava tão ruim assim. É um escândalo, é uma coisa assim inimaginável. O desacerto, a falta de cuidado, a desorganização da máquina pública, do Estado. É impressionante, assim. Nós vamos ter uma dificuldade. Eu comentava aqui com a Beatriz, do Conselho Regional de Nutrição, e ontem eu falei lá no PT, nós vamos ter que ter muito diálogo, viu, Pedro? Não hoje aqui, que é um assunto mais geral, mas da gente mostrar, nós vamos ter que ter uma estratégia para governar, e essa estratégia ser construída e comunicada para as pessoas. Porque o nível de expectativa é muito grande. É muito grande. Até porque é a primeira vez que o PT ganha o governo de Minas. Agora, a gente não trabalha só com o otimismo da vontade. Tem o pessimismo da razão também. Tem as condições objetivas. Mas acredito muito que em Minas a gente pode fazer muita coisa diferente, melhor, inclusive na linha que a Helena colocou. Não só de realizações, mas de métodos, práticas, uma nova forma de governar. E acho que, apesar de toda a dificuldade, a começar pelo buraco orçamentário de 7 bilhões de reais, imaginem vocês a área da educação. Todo mundo fala educação, né? Educação é o pilier, é mesmo. Importante. Nós fizemos um acordo até 2017, que eles não fizeram em 12 anos. Nós temos que começar, inclusive, politicamente, a valorizar as conquistas. Porque um acordo para pagar o piso até 2017, lógico, não é tudo. Nós vamos discutir o projeto de educação, a evasão escolar, muita profissionalização, qualificação. Mas para nós que planejamos política pública, você ter uma tranquilidade até 2017, já é uma grande vitória. Vitória que tem custo financeiro,
É uma opção, é uma escolha. Ao fazer isso, deixa de fazer outras coisas num quadro orçamentário difícil. Mas foi uma escolha importante. Nós temos que valorizar essa conquista. Alguém falou, não, mas o governo ainda não... O governo já fez uma coisa que o outro não fez em 12 anos. Nós não vamos sentar em cima disso e parar. Mas isso é um aspecto, além do respeito ao trabalhador da educação, além do impacto para as famílias mais pobres, que têm os filhos no ensino médio, perspectiva, inclusive, de uma tranquilidade maior do ponto de vista de calendários, etc.